graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou passando nos grupos para deixar-vos um comentário bíblico no livro de 1 João, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 29. É um comentário versículo por versículo. Então, eu começo dizendo assim, versículo 1 começa assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Muito bem, amados. Então João escreve com um tom paternal, de uma forma carinhosa, incentivando os crentes a não pecarem. No entanto, ele reconhece que a queda é possível e assegura que Jesus Cristo intercede por nós, atuando como sendo nosso advogado perante Deus. No mundo em que vivemos, amado, enquanto estivermos aqui na terra, mesmo sendo pertencente à família de Deus, estamos sujeitos à tentação e ao pecado. Então, João reconhece que se porventura viemos a pecar, nós temos um intercessor, um advogado que está junto ao Pai para interceder por nós. O versículo 2 diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Então, João diz que Cristo é o sacrifício expiatório pelos pecados, não apenas dos crentes, mas de toda a humanidade. Isso mostra a abrangência do sacrifício de Jesus e a oportunidade de salvação disponível para todo. As pessoas só irão se perder por não crer no sacrifício de Jesus. O versículo 3 diz assim: E nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Veja bem, ele diz que o conhecimento verdadeiro de Deus é demonstrado pela obediência aos seus mandamentos. A fé genuína se manifesta em ações que refletem a vontade de Deus. Então, eh, nós podemos até dizer que temos fé em Jesus, mas só poderemos realmente ser reconhecidos eh, como sendo servo dele, se guardamos os seus mandamentos. O versículo 4 diz assim: Aquele que diz eu o conheço e não guarda o seu mandamento é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, João afirma categoricamente que ele enfatiza que professar conhecer a Deus sem obedecer seus mandamentos é uma contradição. É uma contradição à verdadeira fé. É, a fé é inseparável da obediência. Então, dizer que conhece a Deus e não obedece os mandamentos, isso não nos torna servo de Deus. O versículo 2 diz assim: Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Veja o que João está falando aqui. Mas qualquer que guarda a sua palavra, ele não está falando somente aos crentes. A obediência à palavra de Deus é a evidência de que o amor de Deus está sendo aperfeiçoado na pessoa através da obediência. O relacionamento com Deus é uma comunhão, ou seja, obedecer a sua palavra.
O versículo 6 diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, ser um seguidor de Cristo implica viver como ele viveu, refletindo seus valores, sua atitude e seu comportamento. Temos que procurar pensar da maneira como Cristo pensava, agir da maneira como Cristo agia, para sermos verdadeiramente seguidor de Cristo. O versículo 7 diz assim: irmão, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Então vamos procurar entender. João, ele relembra aos crentes de que o mandamento do amor não é algo novo, mas é algo que eles já conhecem desde o início da sua fé. Então, esse mandamento, ele ele se renova todo dia, ele é novo todo dia em nossa vida. Em o versículo 8 diz assim: todavia escrevo-vos um mandamento novo, que é o verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Agora João, ele diz que ele está escrevendo um novo mandamento. Embora o mandamento seja antigo, ele é sempre novo em Cristo. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz que não escrevia um novo mandamento, que existia o mandamento antigo, e agora ele diz assim: eu escrevo a vocês um mandamento novo. Ou seja, esse mandamento do amor, ele é novo todo dia. A luz da verdade, ele está brilhando ele está brilhando cada vez mais, dissipando as trevas. O versículo 9 diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Isso é muito sério, amado. Se de falar que somos filhos da luz, mas vivermos com ódio muitas vezes em nossos corações, isso nos coloca de volta nas trevas. O verdadeiro seguidor de Cristo, ele vive na luz. E isso é incompatível com o ódio. O ódio é um sinal de que alguém ainda está vivendo nas trevas exterior. Ou seja, a sua alma ainda está em treva, não foi liberto, ainda continua em prisão das trevas. O versículo 10 diz assim: aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Então, o amor pelo próximo e a obediência de que alguém está vivendo na luz de Cristo, quem ama não causa tropeço ou ofensa aos outros irmãos. Quem ama, ele procura levar as pessoas a conhecer cada vez mais a verdadeira luz, a conhecer cada vez mais a Cristo, que é a luz do mundo, que é a verdadeira luz de Deus. O versículo 11 diz: mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então você pode estar dentro de uma igreja, estar participando de um grupo de louvor, pode até fazer parte de um grupo de obreiro, mas se você odeia o seu irmão, você está cego, né? O ódio cegou você espiritualmente, impedindo você, impedindo a pessoa de ver a verdade e viver de acordo com a verdade, de acordo com a vontade de Deus. Então o ódio, ele cega espiritualmente a cada um de nós. O versículo 12 diz: filhinho, escrevo-vos porque pelo seu nome
vos são perdoados os pecados. João está lembrando assim, ao chamando a cada um de nós de filhinho e dizendo assim, ele lembra a todos os crentes que os seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus, reforçando a base da salvação sendo em o nome do Senhor Jesus. O versículo 3 diz assim: Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Aí ele passa a falar com o jovem: Jovem, escrevo-vos porque venceste o maligno. Então, ele se dirige a diferentes grupos dentro da própria comunidade cristã. Primeiro, ele fala com os pais, que têm uma longa experiência com Deus, e o jovem que tem vencido as tentações e o ataque do maligno. O versículo 14 ele diz assim: Filhinho, escrevo-vos porque conheceste o Pai. Pais, escrevo-vos porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevi-vos porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Então, João afirma a sua mensagem a cada grupo, destacando as suas respectivas experiências, tanto aos pais quanto aos jovens. Ele diz que os jovens são fortes, já venceram o maligno. Então, esse trecho ele leva a ter uma experiência mais aprofundada com Deus. O versículo 15, ele diz assim: Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o apóstolo João, ele exalta, ele chama a atenção dos crentes a não amarem o mundo, nem as coisas mundanas. O mundo, nesse contexto, refere-se ao sistema de valores, aos sistemas de prazeres que se opõem a Deus. Amar o mundo significa dar prioridade a essas coisas em, em vez de buscar um relacionamento com Deus. O versículo 16 diz assim: Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Veja bem, eu tenho observado que alguns cristãos, eles têm o costume de ostentar os seus bens material. Algumas, algumas alguns determinado liderança, muitas vezes, dão muita oportunidade para aqueles que têm bens materiais, aqueles que são prósperos financeiramente, eles têm mais oportunidade do que aqueles que não têm bens material. Então, o que João está falando aqui? Que ele descreve três aspectos falando sobre o que há no mundo, que são, ele diz que tudo que há no mundo, ele vem através da cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Isso não provém do Pai, mas provém do mundo. Então ele deixa bem claro aqui que amar o mundo é viver sobre essa ostentação maligna. O é, o versículo que prossegue, é, o versículo 18, ele diz assim, eu vou pular o versículo 17, o versículo 18 diz assim, é, filhinho, este é a última hora, e conforme vocês ouviram que o anticristo já vem, agora muitos anticristo têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Então vamos tentar analisar esse versículo com bastante cuidado. João, ele
adverte que estamos vivendo nos últimos tempos e que existe muitas pessoas que se tornaram anticristo. Anticristo é aqueles que se opõem a Cristo, já estão presentes no mundo. Isso indica a urgência e a serenidade dos tempos em que vivemos. O versículo 19, nós vamos ver que está escrito: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era do nosso, pois se fosse do nosso, teria permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. Então João, ele fala sobre aquele que abandonaram a fé, indicando que nunca foram verdadeiramente parte da comunidade cristã. A verdadeira fé é demonstrada pela permanência, pela fidelidade que as pessoas demonstram para com Cristo. Então, essa é uma parte que João deixa bem claro. Vocês têm uma. O versículo 20 diz assim: vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Então, João, ele diz assim: que os crentes têm a unção. A unção do santo é a unção do Espírito Santo, que dá a cada um de nós discernimento e conhecimento da verdade. O versículo 21 diz assim: não escrevo a vocês porque não conhece. Então, ele está deixando bem claro que ele está escrevendo porque nós conhecemos. Ele diz: não escrevo a vocês porque não conhece a verdade, mas porque conhece, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Então, João está deixando bem claro aqui que ele está escrevendo para aqueles que conhecem a verdade, para aqueles que são chamados crente, que estudam a Bíblia, que lê a Bíblia. Ele está dizendo: eu escrevo para vocês porque vocês já conhecem a verdade e sabem que nenhuma mentira procede da verdade. Então, João está reafirmando que os crentes conhecem a verdade e por isso devem ser capazes de reconhecer as mentiras e os falsos ensinamentos. Então, é um alerta sobre os falsos mestres de ensinamento. O versículo 22 de João diz assim: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Veja como João vai tratando passo a passo de nos mostrar a verdade. Ele está dizendo assim: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então, aqui João define, eh, ele traz uma definição sobre quem são os anticristo, ou seja, os servos do que segue contra a verdade, os anticristos que estão no mundo, é, é como qualquer um que nega a divindade, a, a, a origem de Cristo, a messianidade de Jesus. Negar a Jesus é negar tanto o Pai quanto o Filho. O versículo 23 diz assim: todo aquele que nega o Filho também nega o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Então, veja bem, amados, é um versículo que nem precisava ser explicado, porque está bem claro. Todo aquele que nega o Filho também nega o Pai. E quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. A relação com Deus Pai está é, estritamente ligada à aceitação de Jesus como filho, como filho de Deus. Então, negar Jesus significa não ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Então, esse versículo é bem claro. O versículo 24 diz assim: quanto a vocês, cuide para que
aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. E se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Então, vamos ver o que João está falando aqui. Ele nos exalta, ou ele chama a atenção de todos os crentes, a permanecerem firme no ensinamento original que receberam. E permanecer na verdade significa viver uma doutrina fundamentada pela palavra de Deus, doutrina fundamental para manter a comunhão com Deus. O versículo 25 diz assim: Este é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Veja bem, Jesus promete a cada um de nós vida eterna. João afirma isso no versículo 25. Então, a permanência em Cristo, permanecer sobre, é, sobre a guarda de Cristo, guardando os seus mandamentos, vivendo a sua verdade, ele garante a promessa da vida eterna a cada um de nós. O versículo 26 diz assim: Escrevo estas coisas a respeito daqueles que procuram enganá-los. Aqui ele vai se referir aos falsos mestres, aos falsos profetas. João então escreve para alertar os crentes sobre aqueles que são falsos líderes, que tentam desviá-lo com falsos ensinamentos. Então, já no período de João, já existia um grupo de pessoas que procurava distorcer a Bíblia, procurava distorcer a palavra de Deus. Um das maiores heresias foi quando alguns cristãos é, tentaram adorar os anjos, tentaram cultuar os anjos, e isso João vem alertando já, dizendo que ele está escrevendo para alertar os crentes sobre aqueles que tentam desviá-lo com falsos ensinamentos. Então, nós vemos aqui no versículo 27, diz assim: Quanto a você, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que alguém os ensine, mas como a unção dele recebido, que é verdadeira, não é falsa, os ensinará acerca de todas as coisas a permanecerem nele como ele os ensinou. Então, essa unção que João está se referindo é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é suficiente para guiar os crentes na verdade. Por isso, precisamos estudar a verdade, analisar a verdade, a palavra de Deus é a verdade, é a única bússola para a nossa vida. Então, João está desmerecendo o ensino humano, mas enfatizando a palavra de Deus, a confiabilidade do Espírito Santo. O versículo 28, e já também comentaria o versículo 29, depois, logo em seguida, para encerrar. O versículo 28 diz assim: Filhinho, agora, pois, permaneça nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Então, João, ele encoraja a mim e a você, como sendo crente em Cristo Jesus, a permanecer em Cristo, para que na sua segunda vinda possamos estar confiante e não viemos a passar a vergonha de sermos deixados para trás. O versículo 29, terminando esta mensagem, ele diz assim: Se sabem que ele é justo, saiba também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, somente para encerrar agora, a prática da justiça é uma evidência de que alguém é nascido de Deus.
Os filhos de Deus, ele reflete o caráter justo do Pai. Este trecho enfatiza a importância de permanecer na verdade de Cristo, discernir os falsos ensinamentos e viver de acordo com a justiça de Deus. João, ele encoraja os crentes a buscar o discernimento e crescer na graça, vencer por meio da graça, observando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz. A palavra de Deus, ela tem o poder de curar, de libertar, de transformar. A palavra de Deus tem, ela é a própria, a palavra de Deus é o próprio Espírito de Deus, porque a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, ele é aquele que transforma-nos interiormente, nos levando a ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, e esta é a mensagem de hoje, uma exposição da palavra de Deus, versículo por versículo, do capítulo 2 do livro de João, 1 João. Amém e amém.